Obrigado, pastor Satírio. Aleluia. Antes de eu começar, tem alguém que nos visita hoje, que está conosco hoje pela primeira vez? Ergue a mão assim, a igreja quer te conhecer. Gente, tem? É só erguer a mão, ergue mesmo a mão. Aonde? Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, é uma alegria tê-los conosco. Pedro, você pode fazer aquilo que eu te pedi agora? Amados, durante esse louvor maravilhoso que foi ministrado, o Espírito Santo tocou muito o meu coração e normalmente eu não tenho o hábito de fazer isso. Eu pedi para o Pedro tocar o chofar e eu já explico para vocês o porquê. Pode tocar, Pedro, quando você estiver pronto. Esse toque que ele tocou é um toque que simbolizava a presença de Deus no meio da congregação. Isso não é sem um propósito. Nós estamos em uma campanha, se é que eu posso dizer assim, 40 dias profetizando sobre o caos. E eu quero te fazer uma pergunta, ou melhor, fazer uma afirmação. Queridos, quando o caos fala alto, a nossa fé precisa gritar. Estão comigo? Quando o caos fala alto, a nossa fé precisa gritar. Ainda não captaram o negócio. Lembra do chofar, a presença de Deus aqui no nosso meio? Quando o caos fala alto, a nossa fé precisa gritar. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque se nós ficarmos calados, nós vamos ficar derrotados. Nós vamos estar derrotados. No livro de Isaías, capítulo 36 e 37, tem uma história muito legal. O pastor falou um pouquinho dela no domingo passado, e eu preciso que a Aline passe os versículos para mim daqui a pouco. Conta a história de quando o rei Senaqueribe tentou invadir Judá. Só que antes dele invadir Judá, ele fez um negócio que é muito engraçado. Ele pegou 3 generais e um exército, falou para o principal general, vocês vão lá na frente agora de Jerusalém, e vocês vão falar o seguinte. Notem, vocês vão falar em hebraico, para todo mundo que está lá ouvir. Não deixa que Ezequias engane vocês. Ou ele está achando que o Deus de vocês vai livrar vocês da mão do rei Senaqueribe. Vocês ouviram o que o rei Senaqueribe fez com outras nações? Vocês ouviram o que o rei Senaqueribe quer fazer com Jerusalém? E vocês acham que vocês vão conseguir resistir? Quando o servo de Ezequias ouviu essas palavras em hebraico, ele falou para Rabsaque, que era o principal general, o seguinte: olha, fala com a gente em aramaico, porque a gente entende. As pessoas que estão aqui não precisam ouvir o que você está dizendo. Aí Rabsaque responde assim: não precisam sim. Porque eles precisam saber o que o rei Senaqueribe vai fazer com Jerusalém. Queridos, quando o caos fala alto, a nossa fé precisa gritar de uma maneira tão grande, tão forte, que o caos precisa entender ali ele não vai ter vez. Sabe, vocês não é o nosso contexto, mas feche seus olhos um pouco e se imagina naquela época cercado por um exército imenso, onde a derrota era certa,
onde você seria levado como escravo, onde você iria para uma nação estrangeira, onde você veria os seus filhos sendo mortos, a sua esposa sendo morta ou sendo feita escrava, ou sendo feita escravos dos filhos. O que você faria? Qual seria o teu comportamento? Sabe, é muito engraçado como nós agimos diante do caos. Nessa situação, nós podemos ver um caos político se instalando, um caos militar e, mais forte de todos, um caos espiritual. Quantos caos nós vivemos no nosso dia a dia? Quantas situações que nos fazem questionar, Senhor, eu sou teu filho mesmo, por que isso está acontecendo comigo? Quantos Senaqueribes temos que vencer dia após dia? Sabe, talvez você esteja cercado por dívidas, por doenças. Acabamos de orar aqui agora há pouco por pessoas que precisam de uma intervenção sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, talvez amanhã possa ser nós. Possa ser um de nós aqui que esteja precisando de um milagre sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Quantos de nós temos medo do amanhã? De não saber o que vai acontecer amanhã? De como? E se amanhã eu perder o emprego? E se? Quantas vezes somos assolados pelos medos e inseguranças? Mas sabe, é um segredo bíblico poderoso que nós precisamos entender. O caos não cala quem profetiza com fé. Vocês não entenderam. Queridos, nós abrimos a nossa boca para falar tanta abobrinha durante o dia, não é verdade? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para profetizar contra o caos? Ah, estou com uma enfermidade na família. Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora esse espírito de enfermidade. Não, a gente não faz isso. A gente vai direto para um remedinho lá, toma um remédio, acabou, tudo 10, não é verdade? Quantas vezes nós usamos a nossa boca para repreender o mal? O livro de Provérbios, ele é tremendo, principalmente quando ele diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Que fruto nós temos comido? Sabe, hoje nós vamos profetizar sobre o caos, como Ezequias e Isaías fizeram. E o mais legal, nós vamos ver o impossível acontecer. Sabe por quê? Porque a nossa boca traz à existência aquilo que não existe. Se você é daquelas pessoas que gostam de usar palavras como desgraça, desgraçado, corta isso da tua vida agora. Se um dia você amaldiçoou o teu nascimento, grandes profetas, homens de Deus também fizeram isso, mas foram tratados depois por Deus e entenderam o que fizeram de errado. A partir de hoje, passe a declarar. Bênção sobre a tua vida. Porque não há mal, não há caos que resista quando você declara a palavra de Deus. Sabe por quê? Não é porque o Rômulo está dizendo. É porque Deus vela pela palavra dele. A palavra dele diz isso. Que ele faz aquilo que ela foi designada para fazer. Então, a única coisa que nós precisamos é fazer isso direito. Não é verdade? Sabe, amados, quando o caos grita, a nossa fé precisa responder. Ali, coloca para mim os versículos de Isaías 37, os versículos 10 a 13. Assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane, meu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Próximo. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Harã e Rezef e os filhos de Éden,
que estavam em Telassar? Onde está o rei de Hamat, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sepharvaim, Rena e Riva? Isso tudo aí foi Rabsaque que disse do servo do rei Ezequias. Sabem, amados, quando o pecado grita, a nossa fé precisa responder, e precisa responder à altura. Sabe o que me chama muita atenção? É que diz assim falarei a Ezequias, não te engane o teu Deus. E aí, o que nós responderíamos? Eu acho que muitas vezes nós faríamos exatamente isso. Ficaríamos quietinhos na nossa, esperando que não sobre nada para a nossa vida, não é verdade? Quantas vezes no teu trabalho você tem uma chance de fazer a diferença lá, orando por alguém, mas você fica assim, Senhor, deixa eu ficar quietinho, ninguém me descubra hoje. Você está vendo o caos se levantar de uma forma tremenda, mas muitas vezes nós nos acovardamos. O que está acontecendo? O mensageiro inimigo traz uma intimidação. O argumento é lógico. Nem Deus impediu minha vitória. O seu também vai impedir? Que causa você está vivendo hoje na tua vida? Que está te dizendo assim, eu sou maior que o teu Deus. É uma enfermidade? O meu Deus cura. É falta de um emprego? O meu Deus abre uma porta. Eu gosto muito de Paulo, quando no final do livro de Filipenses ele escreve assim, e o meu Deus. Sabe, para Paulo escrever um negócio desse, ele conhecia muito bem o Deus que ele servia. E nós conhecemos. Ao ponto de falarmos assim, e o meu Deus vai abrir uma porta onde não existe porta. Porque a palavra diz, no livro de Apocalipse, ele abre e ninguém fecha. Não é isso? O que nos impede de alcançar a vitória? O caos tem voz. Ele fala pela estatística, pelas notícias, pelas mensagens que te abalam. Gente, alguém aqui tem acompanhado as notícias de como está o mundo ultimamente? Tá feio, né? Brasil, então a gente nem comendo. Nem comenta. Tava vindo pra cá. Gravando, dá uma gracinha aqui agora. Aliás, eu gostaria de também deixar uma palavra de ânimo, né? Deixar uma palavra de ânimo na internet, ou vai nos assistir, sabendo que Deus é um Deus que restaura. Mas eu estava vindo para cá, eu estava pensando assim, Senaqueribe, Lula Queribe, Rabsaque Lula, será que tem alguma coisa a ver? Queridos, nós temos visto tanta coisa. Me perdoem a brincadeira, se tem alguém aqui que votou nele, indiferente de opções políticas, sabe? O que nós estamos vendo acontecendo no país ultimamente? Caos. Você até pode falar assim para mim, mas que caos nós temos no Brasil hoje? Você já entrou no mercado com o senhão? E, gente, pasmem, as notícias mais otimistas dizem que vai ficar pior. As pessimistas dizem que vai ficar muito pior. E nós não estamos muito longe disso. Sabem, amados, estatísticas têm falado. Não vamos muito longe, aqui em Rolândia. Vocês já observaram quantas coisas esquisitas têm acontecido? Quantas mortes têm sentido? Quantos acidentes que não tem por que acontecer? Já pararam para observar? Estatísticas, amados. Uma das manchetes dessa semana. Putin e Trump se encontram no Alasca. De repente, o Putin vê 4 F-22 voando em cima, e o Trump dá um toquinho no braço dele e fala assim, ó, isso daqui é para você, tá? É uma comissão de boas-vindas aí para te receber. Queridos, nós estamos vivendo uma era de guerras veladas, onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
E nós temos ficado quietos. Nós não temos respondido nada. Como cristãos, muitas vezes nós temos calado a nossa boca e não temos usado a melhor arma que temos. Qual é? Oração. Clamor. Sabe, se você não pode estar presente em nenhuma quarta-feira até agora, todos aqui sabem que às quartas-feiras nós temos um momento de oração aqui, e que esse momento de oração... a Yolanda está fazendo assim para mim, às quartas-feiras também temos intercessão aqui na igreja. O comercial está feito, Yolanda. Sabe, mas nós toda quarta-feira às 8 horas até o dia 7 de setembro, isso eu acredito que é proposital de Deus, 7 de setembro, dia em que comemoramos a nossa independência. Mas nós temos reunião de oração aqui, clamando pelo Brasil, para que o Senhor entre com uma restauração, para que o Senhor entre com algo maravilhoso na nossa nação. Há muitas e muitas profecias dizendo que na América Latina, que especificamente o Brasil, vai ser um celeiro de um avivamento tremendo. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Começa a vir das quartas-feiras. 8 horas. 1h30. Queridos, tem muita gente falando que acabou. Que não tem mais jeito. Que esse é o final. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente aceitar? Sabe, o caos fala de histórico. Fé, ela fala de promessa. Deus tem promessa na tua vida? Só na vida de alguns aqui? Deus tem promessa na tua vida? Dizem que na Bíblia tem uma promessa para cada dia do ano. Qual é a sua? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa? Qual é a sua promessa? Viva essa promessa, declare essa promessa. Abra a tua boca com ousadia. Sabe? Eu sempre falo assim, Deus é maravilhoso quando Ele escolhe as nossas esposas, né? A minha mulher, de vez em quando, ela fala assim, Rômulo, você sempre usa a mesma coisa, fala de coisa diferente, fala de coisa nova. Eu disse para ela esses dias que, Andréia, a roda já foi inventada. A gente não tem que deixar a roda bonitinho, o que a gente tem que fazer é botar ela para rodar. Sabem, amados, nós precisamos fazer isso. Quantas vezes estamos aqui na igreja, desfrutamos de um louvor maravilhoso, uma palavra que edifica, que a gente sai daqui transformado. Chega na segunda-feira, o que acontece? Você já viu o Chaves quando ele trava? A gente fica desse jeito. Não, isso replay. Gravado, depois vocês assistem. Mas sabem, queridos, nós precisamos acordar. Jesus Cristo está às portas. E aí, o que vai ser? Será que nós vamos ouvir a trombeta tocar? Estou começando a ficar assustado. Amém ou não amém? Estão comigo ou não estão? Glória a Deus. Seguinte, hein? Eu quero ver todo mundo lá em cima, tá? Sabem, amados, quando o caos grita, a nossa fé precisa responder, mas para que a nossa fé responda, nós precisamos orar como quem enxerga além do caos. Sabe, é fácil? Não é. Não é mesmo. É fácil nós olharmos além da nossa dor? É fácil nós olharmos coisas boas quando estamos desempregados, quando sofremos, estamos endividados, quando temos problemas com morte na família? É fácil? É fácil você ver um filho doente em cima de uma cama? Mas nós precisamos
olhar além. Porque a fé faz isso. Aline, coloca para mim os versículos 14 ao 20. Quando Rabsaque, quando o rei Senaqueribe envia Rabsaque, ele envia junto com Rabsaque uma carta. Então diz assim no versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu à casa do Senhor e Ezequias ascendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, ó Senhor dos exércitos, ó Senhor de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu, Senhor, que só tu és o Senhor. Aí eu pergunto, quando a gente está no caos, aonde a gente vai? Ou melhor, vou refazer essa pergunta porque ficou meio esquisito. Quando o caos está ao nosso redor, onde nós vamos? O que Ezequias fez quando ele recebeu a carta? Ele subiu no templo. Ele colocou na presença do Senhor, na presença do Deus dele, todas as palavras de Senaqueribe. Tem uma música que eu amo, aquela música de paixão. O nome dela é Ouve, Senhor, da Igreja Batista da Lagoinha. Ela retrata isso daqui. E queridos, eu fico pensando, se eu estivesse naquele muro, quando Rabsaque começou a falar essas coisas, depois estivesse no templo, quando o rei Ezequias abre aquela carta e ora ao Senhor. Sabe, Ezequias não fingiu que o problema não existia. Ele leva o caos para o altar. Você tem trazido o teu altar para o Senhor? Eu não vou nem falar ainda do altar igreja, mas eu quero perguntar como que está o teu altar. Nosso coração é um altar. O que tem em cima desse altar? Do que o teu coração está cheio? Do que o meu coração está cheio? Você já parou para pensar nisso? O que tem em cima dele? Será que em cima desse altar tem um espacinho para Deus ali e o Espírito Santo se encaixar? Ou ele está cheio de tanta coisa, tanto trambolho, que a hora que o Espírito Santo chega perto, ele fala assim, tá difícil. Como que está o nosso coração? Como que está o teu coração? Sabe, outro comportamento de Ezequias que eu acho maravilhoso, ele ora reconhecendo quem Deus é. Tu és Deus, tu fizeste os céus e a terra. Queridos, no começo do livro de Gênesis, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E depois, um pouquinho mais para baixo, diz assim, e Deus disse, e aconteceu a luz. Aí mais um pouquinho diz, e Deus disse, e aconteceu como Deus disse. Entenderam o poder da nossa língua, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus? É claro que
quando a gente está dirigindo, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? De repente ganha uma fechada. Ô, incircunciso, filho de uma Jezabel. Normalmente a gente fala outra coisa, né? Queridos, por isso nós precisamos tomar tanto cuidado quando nós abrimos a nossa boca. Uma outra coisa muito interessante. Eu vejo muitas vezes pessoas gritando. Aliás, é meio moda agora na internet. Você vê Reels no Instagram, você vê shorts aí no YouTube. Pessoas gritando, fazendo umas coisas doidas, né? Dentro da igreja. Sabe, eu não sou contra isso. Mas a questão é que a autoridade não está no grito. Quando você vai expulsar um demônio, você não precisa gritar. A autoridade não está no grito. Quando você vai declarar a cura, você não precisa gritar. A autoridade não está no grito. Muitas vezes, nós tentamos gritar para o caos. E o caos olha para a gente e fala assim, não estou nem aí, você quer ver? Vai ficar um pouquinho pior. Por quê? Tentamos usar aquilo que não existe. Mas nós precisamos aprender a orar com ousadia diante de Deus. E o que é orar com ousadia? Vamos lá, Hebreus 11:1. Quem que pode me dizer? Estou com medo. Ouça um leve cicio, como diz sobre Elias. Como que é? O que está escrito? Vamos lá, todo mundo junto? Sabem, amados, nós precisamos melhorar um pouquinho mais o nosso contato com a palavra de Deus. Verdade? Não é verdade? Sabe, quem tem acompanhado a leitura bíblica semanal? Não precisa nem erguer a mão, tá? Mas responda para você mesmo. Você tem acompanhado a leitura semanal que é enviada todo domingo no grupo da igreja? Falando nisso, eu já não enviei, perdão, não enviei. Assim que eu chegar em casa, eu vou enviar. Mas você tem acompanhado? Queridos, não adianta dizermos que somos cristãos se nós não sabemos manusear bem a palavra da verdade. Não adianta dizer que somos cristãos se nós não sabemos manusear a Bíblia, se nós não conhecemos a Bíblia. Por quê? É claro que o pastor Satiro não vai fazer isso, o pastor Felipe não vai fazer isso, eu não vou fazer isso. Mas quantas abobrinhas a gente escuta por aí, gente falando, isso está escrito na palavra. E na verdade, não é nada daquilo que a pessoa está falando. Nós precisamos aprender, amados, ouvir alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver o que a palavra de Deus diz. Você pode não estar com a Bíblia, aquele livrão grandão aí, que hoje poucos trazem, porque o celular é muito mais prático. Mas você precisa manusear a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Porque só através dela nós vamos aprender a orar com ousadia diante de Deus. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes nós oramos e nada acontece? A palavra diz que nós oramos e pedimos coisas para a nossa própria vontade. O que nós precisamos aprender a fazer? Orar a palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra de Deus, o céu se move. Porque primeiro nós precisamos ganhar a batalha no mundo espiritual. E a batalha no mundo espiritual, meu amado, você não vence ela se você não conhecer a palavra de Deus, se você não tiver intimidade com Deus. Não existe forma de você vencer essa batalha se você não tiver intimidade com Deus, através do Espírito Santo. A carta que amedronta vira argumento de fé na presença do Altíssimo. Você tem apresentado seus problemas a Deus ou tem carregado esses problemas sozinho? Vai pensando aí. Você tem tentado enfrentar esses problemas na força do seu muque? Ou você tem colocado esses problemas diante de Deus e buscado nele a sabedoria para resolver? Quem ora com fé transforma cartas de ameaça em testemunhos de vitória. Gente, quantas vezes eu lembro do Ricardo pulando aqui uns 15 dias atrás.
Eu não sei se vocês sabem o que é esporão. Quem tem esporão não consegue pisar o calcanhar no chão. É uma dor horrível. É um calinho que nasce no osso, essa carne começa meio que furar, e esse calo começa meio que furar ali a carne do teu calcanhar. Dói. 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 E ele pulando ali. Sabe? Que ameaça, que carta de ameaça você tem recebido aí do caos? Final de um casamento? Uma sentença de uma doença autoimune? Aê, eu com diabetes. O que o caos está querendo que você tome por verdade? Ore com fé. Ore com fé. Porque a fé transforma essas cartas de ameaça em testemunhos de vitória. Mas eu quero te dizer uma coisa. Compartilhe com a igreja esse testemunho. Porque a tua bênção vai edificar a minha fé, vai ajudar a minha fé a crescer. Então compartilha isso. Sabe, queridos, quando o caos está gritando, eu sei que eu preciso responder com fé. Eu aprendo a orar, enxergando além do caos pela fé. E aí eu percebo que a promessa é mais forte que a ameaça. Sabe por quê? Porque quem me prometeu é maior do que a ameaça. Queridos, não tem diagnóstico que resista ao Senhor. Há um tempo atrás saiu um menininho, né, que ele falava umas abobrinhas, pegou uns exames aí rasgando. Não, eu não tenho toda essa coragem, não. Mas sabe, não tem diagnóstico que resista quando o meu Deus fala, eu ordeno a cura. Não tem porta que se feche quando o meu Deus fala, portas se abram. Não existe. Queridos, vocês sabem, a minha mãe, ela já faleceu há uns 7 anos, questão de uns 9 anos atrás, quando nós descobrimos que ela tinha câncer, eu orei muito para que Deus a curasse. E orei mesmo. Qual que é o filho que não vai orar pedindo a cura para sua mãe? Eu acho que não existe isso. Deus resolveu não curá-la. Mas Ele não deixou de ser Deus. E Ele me mostrou que em meio à dor, Ele era Deus. Ele me mostrou que em meio ao caos, que a nossa cabeça vira um turbilhão, Ele era Deus. E Ele não deixava de ser Deus, Ele estava sempre comigo. O que te amedronta hoje? Qual é o caos que você tem passado? A promessa é mais forte que a ameaça. Aline, por favor, os versículos 21 ao 29. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que é menear a cabeça? Quando alguém diz alguma coisa, você discretamente dá uma baixadinha e fala assim, ó. Sabe de nada, inocente. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçastes a voz? E ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Não foi contra qualquer pessoa, não foi contra qualquer imagem. Foi contra Deus. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e já desde os dias mais antigos o tinha formado? Agora, porém, eu fiz vir, para que fosses que destruísse as cidades fortificadas, e as reduziste a montões de ruínas.
Por isso, os seus moradores dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a relva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Quem aqui foi criado no campo? Tem algum conhecimento sobre manejo de gado? É comum colocar num boi uma espécie de anel. É um piercing, tá? No nariz, em formato de anel. É como de um círculo, melhor. Pasmem. Você pode pegar um touro, botar o dedo lá, erguer a cabeça dele, você leva ele para onde você quiser. E foi exatamente isso que Deus fez com Senaqueribe. Botou um treco daquele no nariz dele e falou: vem cá, Senaqueribe, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar que você não brinca com o meu povo. Eles têm lá sim as suas falhas. Mas quem julga isso? Sou eu. Sabe, Isaías, ele libera uma palavra. Deus viu e respondeu. O que você tem colocado diante do Senhor que de repente você ainda não vê resposta? Nós temos um hábito muito grande. Senhor, coloca o meu problema, 5 minutos depois, me dá meu problema de volta que o Senhor ainda não resolveu, eu vou tentar resolver. Aí a gente vê que não consegue fazer nada, porque a gente é limitado. Senhor, tá de volta. 5 minutos depois, Senhor, me dá aqui de volta, Senhor, me dá aqui de novo. Eu vou tentar de novo. Nós temos um péssimo costume de colocar os nossos problemas para Deus, mas malos de volta, querendo resolvê-los. Ele chama o inimigo de arrogante e diz: eu porei um anzol no teu nariz e te farei voltar. Deus não apenas consola, ele julga o caos com a palavra viva. A profecia não é para o que vemos, mas para o que Deus declarou. Você crê que Deus ainda fala? Que Ele ainda tem uma palavra para a sua guerra? Sabe, queridos, muitas pessoas, quando estão no meio de problemas, estão em crises, estão em caos, elas entram em pânico. E o pânico nos faz fazer caca. Tomar decisões erradas, falar coisas erradas, tomar atitudes erradas. Então, se de repente hoje... detalhe. Muitas vezes a gente só olhando não consegue perceber que uma pessoa está passando por um problema desse. Então, se hoje você conhece alguém que está vivendo uma situação assim, está em pânico, se de repente você tem perguntas, o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, se de repente você tem estado muito ansioso, coloque as suas ansiedades no Senhor. Busque ao Senhor. Coloque a sua ansiedade nele. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode fazer com que essa ansiedade desapareça das nossas vidas. Nós aprendemos que a promessa é mais forte que a ameaça. Mas sabe, a nossa fé ela nos faz perseverar até que o livramento se cumpra. Aline, coloca para mim os versículos 30 ao 35. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei dos frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Olha que promessa maravilhosa, gente. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Queridos, nós temos uma promessa de Deus, porque nós ficamos atemorizados. Porque nós temos medo, nós entramos em pânico, nós permitimos que o caos eles nos deixe apavorados. Quando o caos vier te dizer alguma coisa, fala para ele. Aqui não, Senaqueribe. Repete. Sabe por quê? A nossa mente, ela se acostuma quando a gente fala alguma coisa. Repete, aqui não, Senaqueribe. E o que é capaz da casa de Judá tornará a lançar raízes. Sabe, isso fala de continuar uma geração. Você é pai de nação, é mãe de nação. Deus promete três coisas. Primeira, sustento. A terra produzirá mesmo em tempo difícil. Vamos ser honestos aqui agora. Por mais difícil que esteja a situação. Alguém aqui tem passado necessidade? Sabe por quê? Não é porque você é inteligente, bonito, tem um trabalho, tem uma profissão. Não. É porque Deus tem misericórdia de nós e Ele nos sustenta. Restauração, haverá um remanescente, Judá não será destruída. Sabem, queridos, aqui eu vejo continuidade, geração, família. Aqui eu vejo que hoje, se você passa por uma situação onde talvez você não tenha mais a família junto com você, o Senhor é a tua família, Ele vai te dar filhos espirituais. Você vai experimentar uma geração espiritual. Amém? Glória a Deus. Aqui eu vejo também proteção divina. O inimigo não entrará na cidade. O inimigo não vai entrar na tua casa. A tua casa está bem fechada, está bem guardada. O inimigo não vai tocar na tua vida, porque a tua vida pertence ao Senhor. E por mais que você possa dizer para mim, mas e o Jó, Rômulo? Deus permitiu que o Satanás tocasse no Jó. Permitiu. O que acontece no final? Ele foi honrado duplamente. Porque ele se manteve fiel. Queridos, eu não teria condições de passar pelo que Jó passou. Ver todos os filhos mortos, perder tudo, olhar para a amada, olhar para ele e falar assim, amaldiçoa esse Deus aí, morre, vai, não tem mais nada para fazer. Será que nós teríamos emocional para passar por uma situação dessa? Eu não teria. Jó passou firme, não murmurou, não reclamou. Quando os três abençoados, os amigos chegaram lá para falar algumas coisas, algumas verdades que eles julgaram certo, o Senhor ainda falou assim para eles no final, eu só vou abençoar vocês se o meu servo orar e pedir para que eu abençoe, senão vocês são sal. Proteção, amados. Deus nos protege. Deus sustenta, preserva e cumpre, mesmo em meio ao caos. A fé não é cega, ele enxerga um futuro que Deus já viu. Você consegue ver a promessa de Deus além da crise? Você consegue vislumbrar que nós viveremos num Brasil justo? Você consegue vislumbrar que nós viveremos em uma cidade onde há emprego para todos? Você consegue vislumbrar que nós viveremos numa cidade onde nós não temos problemas para acessar o sistema de saúde? Você consegue vislumbrar que nós viveremos em um mundo justo e temente ao Senhor? Sabe por quê? Porque você vai fazer parte disso.
Você vai fazer parte disso. Profetizar sobre o caos é declarar que a última palavra vem do trono, não da crise. Você tem declarado isso? A última palavra vem de Deus, não importa o caos que você está vivendo na sua vida. A última palavra vem de Deus. Guarde bem isso. Entenda muito bem isso. Se Deus não falar, é o fim. Cara, vamos para frente. Não vamos olhar para trás. Porque ainda tem lenha para queimar. Ainda tem vida para viver. Ainda tem reino para conquistar. Ainda tem almas para salvar. Ainda tem vidas para resgatar. Com isso eu quero estar concluindo. Você precisa levantar a sua voz em meio ao caos. Como? Precisamos reconhecer as vozes do caos. E responder com fé. Não adianta reconhecer a voz. Eu sei que Satanás está falando alguma bobrinha aqui no meu ouvido e fica quieto. Não, repreenda ele. Se estivesse levantando ao seu redor, repreenda. Dívida, repreenda. Gastos assim, não tem de onde sair. Repreenda. Ore com ousadia, apresentando tudo ao Senhor. Seja ousado, seja firme. Ore com fé. Deus, se for da tua vontade, pode me dar isso? Queridos, eu tenho aprendido que algumas palavras nós não podemos dizer diretamente. Nós não podemos mandar em Deus. Mas nós podemos sim usar a autoridade de Cristo para repreender doença, para repreender a Satanás, para repreender todo o mal que nos cerca, para repreender situações de discussão, o Lexiap. Nós temos essa autoridade. Porque Cristo conquistou na cruz e deu para a igreja. E o que você tem feito dessa autoridade? Confie na palavra de Deus mais do que nas ameaças. Sabem? O que o homem pode me fazer? Elias no Monte Carmelo. Os 900 profetas de Baal. Queridos, enquanto Deus não permitir, ninguém te toca. Persevere, é o que Deus é fiel em cumprir o que prometeu. Talvez você tenha recebido uma carta de ameaça, um diagnóstico médico, uma dívida, um divórcio, uma demissão. Mas hoje Deus te chama para fazer o que Ezequias fez, estender diante dele, crer, orar e profetizar. Vamos ficar de pé, eu peço para o grupo de louvor, está ministrando uma música. Tem uma música que eu gosto muito dela. O nome dessa música é Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. Mas não é essa que eles vão tocar, não. Eles vão tocar uma mais legal agora. A letra dessa música diz assim: quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças encontro o abrigo em ti. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a encontrar abrigo no Senhor. Nós precisamos, quando o mundo está caindo ao nosso redor, quando nós estamos fracos, quando nós não sabemos mais o que fazer, nós precisamos encontrar no Senhor abrigo, sustentação. Sabe, não é só pensar, não é só falar. É realmente buscar o Senhor. Eu queria te convidar. Aqui vai estar meio complicado para os irmãos virem aqui à frente, mas eu quero te convidar onde você está. Se tem algo ainda, se você tem passado por alguma situação que você ainda não entregou ao Senhor, quando o grupo estiver ministrando essa música, eu quero que você se coloque diante do Senhor. Se o Espírito Santo te falar ajoelha, se ele te falar se prostra, se prostre. Se ele te falar senta, que o teu joelho já não está mais tão novo assim, sente. Eu quero que você tenha liberdade na casa de Deus.
mas se coloque diante do Pai. Não saia daqui como você entrou. Não saia daqui com os mesmos medos, com as mesmas ameaças, com as mesmas crises. Saia daqui liberto, saia daqui restaurado, saia daqui vitorioso. Aproveite esse tempo agora. Se derrame na presença do Senhor.